Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliar-se com os seus adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O cisco e a trave no olho. Não julgues para não seres julgados. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. A indulgência. Perdoai para que Deus vos perdoe. Ponto 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Ponto 2. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Ponto 3. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Ponto 4. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: Eu nunca perdoarei, pois se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que se perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que delicadamente poupa o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo sendo ele quem está de todo errado. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que julga sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, para poder dizer a todo mundo: Vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Não é aí que está a generosidade. Esta é uma maneira de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, este sempre contará com a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliar-se com os seus adversários. Ponto 5. Reconcilia-te o mais cedo com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo, em verdade, que não sairás de lá até que tenhas pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Ponto 6. Na prática do perdão e na do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, já se sabe, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem além do túmulo, através de seu ódio, aqueles contra quem conservaram o rancor. Por isso o provérbio que diz: morto cão, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer o mal esteja preso a seu corpo, para que, estando este menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente e atingi-lo em seus interesses ou em seus afetos mais caros.
É preciso enxergar nesse fato a causa da maior parte dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram espaço devido à sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles mesmos fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Do ponto de vista de sua tranquilidade futura, importa, pois, reparar o mais depressa possível os erros que se cometeu para com seu próximo e perdoar a seus inimigos, a fim de extinguir, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo encarnado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Ao menos, fica-se do lado do justo direito, e Deus não deixa o que perdoou servir de alvo à vingança. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairá dela, diz ele, até que tenhas pago o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Ponto 7. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois retorna para apresentar tua oferta. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Ponto 8. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, pois antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e se tiver feito algum mal a um de seus irmãos, é preciso tê-lo reparado. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava conformar suas palavras aos costumes deles. O cristão não oferece dons materiais, espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus, e essa alma deve estar purificada, entrando no templo do Senhor. Deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através destas palavras: deixa tua oferta ao pé do altar, e primeiro vai reconciliar-se com teu irmão, e se deseja ser agradável ao Senhor. O cisco e a trave no olho. Ponto 9. Porque vês um cisco no olho de teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixai-me tirar um cisco do teu olho, tu que tens uma trave no teu? Hipócrita, primeiramente tira a trave do seu olho, e então verás como poderás tirar o cisco do olho de teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Ponto 10. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver aquele que está em si. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se num espelho e de alguma maneira transportar-se para fora de si. Considerar-se uma outra pessoa, perguntando-se o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular para si mesmo seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é sem sentido, pois esses dois sentimentos neutralizam-se um ao outro. De fato, como um homem suficientemente fútil para acreditar na importância de sua própria personalidade e na supremacia de suas qualidades, pôde, ao mesmo tempo, ter suficiente abnegação para deixar sobressair no outro
o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontra-se o orgulho como fundo imóvel de quase todas as ações. É por isso que Jesus aplicou-se em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Não julgues para não seres julgado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ponto 11. Não julgueis para que não sejas julgado, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros, e serás medido pela mesma medida que medistes os outros. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Ponto 12. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei a apedrejar as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isso? Diziam isso tentando-o para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Aquele dentro de vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Ponto 13. Aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há quem não irá necessitar dela para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. A censura que se faz à conduta do outro pode ter dois motivos: ou reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Este último ato jamais tem desculpa, pois é fruto de maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e mesmo tornar-se, em certos casos, um dever, pois deve resultar um bem, e sem isso o mal nunca seria reprimido na sociedade. E além disso, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Assim, não seria preciso tomar no sentido absoluto este princípio: não julgues se não queres ser julgado, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia impedir que se censurasse o que é mal, pois ele mesmo nos deu exemplo disso, e o fez em termos enérgicos. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado daquele que se condena no outro é abdicar dessa autoridade, mas que isso é tirar de si mesmo o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e qualquer submissão voluntária àquele que, tendo sido investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que estão encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que também se sobressai das palavras de Jesus. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Ponto 14. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações
que Jesus deu a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Mesmo tendo-te perdoado frequentemente, ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois o Senhor vos devolverá, perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos trago da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre olha para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, a vossos irmãos, como tendes necessidade que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles vos forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos, se só tivessem feito ofensas leves. Espíritas, não esqueçais que tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, então sede-o. Esquecei o mal que vos foi feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis devolver. Aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se nem por pensamento, pois seus responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda a noite dizendo: não tenho nada contra meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Ponto 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está se tornando melhor. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se tiverdes rigor, mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz: eu não perdoarei jamais, pois pronuncia sua própria condenação. E além disso, quem sabe se, indo ao fundo de vós mesmos, não vereis que fostes vós o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com um aborrecimento e acaba com uma desavença, não fostes vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não vos escapou, se usasses de toda a moderação necessária, sem dúvida vosso adversário está errado em se mostrar tão suscetível. Mas essa é mais uma razão para que sejais indulgente, para não merecerdes a censura que dirigis a ele. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa dada circunstância. Quem diz que não fostes vós quem envenenastes a coisa com represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Mas admitamos, enfim, que não tenhais absolutamente nenhuma reprimenda a vos fazer. Em vos mostrando clemente, só teríeis mais mérito ainda. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar.
ao perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário: eu lhe perdoo, porém experimentam interiormente um secreto prazer com o mal que acontece a ele, dizendo consigo mesmo que ele teve o que mereceu. Quantas as que dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas nunca me reconciliarei, não quero mais vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão do Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que deita um véu sobre o passado. É o único que contará a vosso favor, pois Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Perante ele, não é possível fingir através de palavras e simulacros vãos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de aviltamento e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece antes pelos atos que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. A indulgência. Ponto 16. Espíritas, hoje queremos falar da indulgência, esse sentimento tão dócil e fraternal que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar neles, divulgá-los. Ao contrário, encobre-os para que só delas sejam conhecidos, e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta a abrandá-los. Mas uma desculpa plausível, séria, nada daquelas desculpas que, tendo ares de atenuar a falta, na verdade a ressaltam com pérfida habilidade. A indulgência nunca se ocupa dos maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de atenuá-lo tanto quanto possível. Ela não faz observação chocante, nem traz repressões nos lábios, apenas conselhos, no mais das vezes velados. Quando lançais críticas, que conclusão se pode tirar de vossas palavras? Que vós, que censurais, não fizeste o que repreendeis, que sois melhores que o culpado. Ó homens, quando julgareis vossos próprios corações, pensamentos e atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, em consequência, sempre desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. É vós que gritais tão alto, anátema, talvez tereis cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Ponto 17. Sede indulgentes com as faltas do outro, sejam quais forem, só julgueis com severidade vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como tiveres usado para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua asa branca sobre as faltas dos homens, revelando-as assim aos olhos daquele que não pôde ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca esqueçais de dizer-lhe em pensamento, e sobretudo através de vossos atos: perdoai nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas palavras sublimes. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. O que vós pedis ao Senhor, solicitando-lhe o perdão, é apenas o esquecimento de vossas ofensas?
esquecimento que nada vos deixa, pois Deus se contenta em esquecer vossas faltas, e não pune, mas também não mais recompensa. A recompensa não pode ser o prêmio ao bem que não se fez, e ainda menos ao mal que se fez, fosse esse mal esquecido. Pedindo-lhe perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças, para não mais cair em erro, e a força necessária para entrar num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoais a vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu, muitas vezes, é bem transparente a vossos olhos. Levai-lhes, junto com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pedirias ao Pai Celeste fazer por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai com o exemplo desta caridade ativa e incansável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega sem cessar, desde que passou a ser visível apenas aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai sobre os seus passos, ele vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos vós, vossa cruz, e escalai penosa mais corajosamente vosso calvário. No topo está a glorificação. João Bispo de Bordeaux, 1862. Ponto 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgente com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos têm más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado que deve ser posto de lado para a escalada da montanha do progresso. Por que então serdes tão clarividente com o próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho de vosso irmão o cisco que o fere, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar entre quedas? Crede nos espíritos vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para acreditar-se superior a seus irmãos encarnados, em virtude e em mérito, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos dos outros, atentando-se a ressaltar o que nele há de bom e virtuoso. Se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existirá em certas pessoas, em seus mais ocultos recantos, o germe de alguns bons sentimentos, vivaz centelha de essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e benigna. Felizes os que te conhecem e aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho está iluminado e em toda a extensão da estrada podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de se chegar ao fim. Caridade, prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus sobre todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e é impossível amar verdadeiramente a Deus sem praticar a caridade, a qual ele fez lei para todas as criaturas. Do Fetre, Bispo de Nevers, Bordeaux. Ponto 19. Como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos é confiada, mas é uma razão de fazê-lo com moderação, para um fim útil e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maior parte do tempo. Neste último caso, a censura é uma maldade,
No primeiro, é um dever, que a caridade manda cumprir com toda a cautela possível. Por fim, a censura que se lança a um outro deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a si mesmo, perguntando-se se não a merece. São Luís, Paris, 1860. Ponto 20. É repreensível observar as imperfeições dos outros quando não se pode tirar nenhum proveito disso, mesmo não as divulgando? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria até inconveniente não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer que essa observação seja um detrimento do próximo, desacreditando-o desnecessariamente junto à opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para comprazer-se consigo mesmo, num sentimento ao mesmo tempo de malevolência e alegria com o fato de apanhar outros em erro. É bem diferente quando, lançando um véu sobre o mal, no que diz respeito ao público, limitamos-nos a observá-lo para dele extrair um proveito pessoal, isto é, para estudar como evitar o que se censura nos outros. Além disso, essa observação não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não observasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Há casos nos quais é útil revelar o mal no outro? Essa questão é muito delicada, e aqui é preciso fazer um chamado à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há utilidade alguma em fazê-las conhecidas. Mas se elas podem causar prejuízo a outros, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois antes caia um homem que vários sejam feitos suas vítimas ou logrados por ele. Nesse caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860.